Um milionário encontra uma mulher chorando na rua e descobre que ela foi abandonada apenas com suas roupas. A chuva caía incessantemente nas ruas de Guanajuato, uma cidade colonial no coração do México. As gotas atingiam o pavimento com força, criando um cobertor cinza que embaçava os contornos dos edifícios centenários. Em meio a esse dilúvio, um luxuoso automóvel preto dirigia lentamente pelas ruas de paralelepípedos. Dentro do carro, Emiliano Montero, um empresário de 55 anos, olhava distraidamente para a paisagem urbana através da janela embaçada. Seu rosto, marcado pelos anos e pelo sucesso, refletia uma mistura de cansaço e melancolia. Ele usava um terno impecável, que contrastava com a atmosfera sombria do lado de fora. "Senhor, gostaria que eu o levasse diretamente para a mansão?" perguntou o motorista, quebrando o silêncio. Emiliano levou alguns segundos para responder, como se a pergunta o tivesse tirado de um transe. "Não, Joaquim, vamos dar mais uma volta pelo centro da cidade. Não estou com pressa de chegar em casa." O motorista acenou com a cabeça e continuou a viagem. Emiliano voltou sua atenção para a janela, perdido em pensamentos. Apesar de sua fortuna e influência no mundo dos negócios, ele se sentia inexplicavelmente vazio. As reuniões, os contratos milionários e as festas da alta sociedade não preenchiam mais o vazio que ele sentia por dentro. De repente, algo chamou sua atenção. Em um ponto de ônibus, sob um telhado de lata que mal a protegia da chuva, ela viu uma jovem. Ela estava sentada no banco com a cabeça entre as mãos e o corpo tremendo no que pareciam ser soluços silenciosos. "Joaquim, pare o carro", ordenou Emiliano, sentindo uma urgência inexplicável. O motorista obedeceu, parando ao lado do ponto de parada. Emiliano abriu a janela, deixando algumas gotas de chuva entrarem no veículo. "Senhorita", ele chamou com uma voz suave, mas firme. "A senhorita está bem?" A jovem olhou para cima, surpresa. Seus olhos, cor de mel profundo, estavam avermelhados pelo choro. Seus cabelos negros, encharcados pela chuva, estavam grudados em seu rosto pálido. Ela usava roupas simples, mas elegantes, um vestido azul marinho e um suéter bege que agora estava molhado e desgrenhado. Eu estou bem", respondeu ela com a voz trêmula, tentando sem sucesso sorrir. Emiliano sentiu uma pontada no peito. Havia algo nessa jovem, em seu olhar triste e postura abatida, que o tocou profundamente. "Deixe-me ajudá-la", disse ele, abrindo a porta do carro. "O tempo está péssimo. Posso levá-la aonde quer que precise ir." A jovem hesitou por um momento, olhando alternadamente para Emiliano e para a estrada vazia, onde o ônibus deveria estar chegando. "Eu não gostaria de incomodar", ela começou. "Não há incômodo nenhum", insistiu Emiliano com um sorriso gentil. "Por favor, entre. Não posso deixá-lo aqui nesta tempestade." Depois de alguns segundos que pareceram eternos, a jovem assentiu e se levantou. Com passos hesitantes, ela se aproximou do carro e entrou. "Obrigada", murmurou ela ao se acomodar no assento de couro. "Sou Emiliano Montero." Ele se apresentou, oferecendo a ela um lenço de seda que tirou do bolso do paletó. "Ximena Saldívar", respondeu ela, aceitando o lenço com as mãos trêmulas. "Como vai, Ximena? Aonde você vai?" A jovem olhou para baixo, torcendo o lenço entre os dedos. "A verdade é que não tenho para onde ir. Acabei de chegar à cidade e..." Sua voz embargou, e novas lágrimas ameaçaram brotar em seus olhos. Emiliano sentiu algo se agitar dentro dele. Sentiu uma compaixão que não experimentava há anos. "Nesse caso", disse ele com uma voz calorosa, "eu o convido para ir à minha casa. Você pode se secar, comer uma refeição quente e descansar. Depois, se quiser, eu a ajudarei a encontrar um lugar para ficar." Ximena olhou para ele com um misto de surpresa e gratidão. "Você faria isso por mim? Você nem me conhece." "Às vezes", respondeu Emiliano com um sorriso enigmático, "o destino nos coloca no caminho daqueles que precisam de ajuda. E hoje, parece que o destino nos uniu." Com essas palavras, ele fez um gesto para que Joaquim colocasse o carro em marcha. Enquanto o veículo se afastava do ponto de ônibus, Emiliano não conseguia afastar a sensação de que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre. O que ele não sabia era quão profunda e turbulenta seria essa mudança.
A mansão Montero erguia-se majestosamente nos arredores de Guanajuato, uma imponente estrutura colonial que misturava a arquitetura tradicional mexicana com toques modernos. Cercada por jardins exuberantes e protegida por muros altos, era um oásis de luxo e privacidade. Quando o carro passou pelos enormes portões de ferro forjado, Ximena não conseguiu conter uma exclamação de espanto. Seus olhos, ainda vermelhos de tanto chorar, se arregalaram ao ver a opulenta residência. É impressionante, ela murmurou, quando o veículo parou em frente à entrada principal. Emiliano sorriu, satisfeito com a reação da jovem. Bem-vinda à minha casa, Ximena. Espero que você encontre aqui o abrigo de que precisa. Ao descerem do carro, foram recebidos por Dolores, a governanta. Uma mulher de 60 e poucos anos, com um rosto gentil, mas com um olhar afiado, ela estava a serviço da família Montero há décadas. Dom Emiliano. Ela cumprimentou com um leve aceno de cabeça, depois voltou seu olhar curioso para Ximena. Dolores, por favor, prepare o quarto de hóspedes, ordenou Emiliano. A senhorita Ximena ficará conosco por um tempo. Se a governanta ficou surpresa com essa decisão repentina, ela não demonstrou. Com um simples "sim, senhor", ela se retirou para cumprir a ordem. Emiliano levou Ximena para dentro da mansão. A jovem não pôde deixar de se maravilhar com os tetos altos, as pinturas de artistas famosos que adornavam as paredes e os móveis que pareciam saídos de um museu. Você deve estar exausta e encharcada, comentou Emiliano. Dolores vai levá-lo ao seu quarto. Há um banheiro privativo onde você pode tomar um banho quente. Vou lhe emprestar algumas roupas da minha filha. Bem, da minha ex-mulher. Ela deve ter deixado algumas roupas que talvez lhe sirvam. Ximena assentiu com a cabeça, agradecida. Não sei como lhe agradecer, Sr. Montero. Sua bondade é... Por favor, me chame de Emiliano. Ele a interrompeu com um sorriso caloroso. E você não tem nada a agradecer. Como eu lhe disse, às vezes o destino nos coloca no caminho certo. Dolores voltou e levou Ximena para seu quarto. Uma vez sozinha, a jovem se permitiu relaxar pela primeira vez no que pareciam ser dias. Ela tomou uma longa ducha quente, deixando que a água lavasse não apenas a chuva, mas também parte da tensão que carregava. Enquanto isso, Emiliano se retirou para seu escritório. Ele se serviu de um copo de uísque e se sentou em frente à lareira acesa, perdido em pensamentos. O que o havia levado a ajudar essa estranha? Por que ele sentia essa estranha conexão com ela? Horas depois, quando Ximena desceu para jantar, Emiliano ficou impressionado. Vestida com um vestido branco simples que havia pertencido à sua ex-esposa, com os cabelos negros caindo em ondas suaves sobre os ombros, a jovem parecia transformada. Ela não era mais a criatura abatida do ponto de ônibus, mas uma mulher bonita e enigmática. O jantar transcorreu em uma atmosfera de curiosidade mútua. Emiliano descobriu que Ximena tinha 25 anos e era natural de Mérida, Yucatán. Ela tinha vindo para Guanajuato em busca de um novo começo, embora tenha sido evasiva quanto aos motivos exatos de sua viagem. E o que a traz a Guanajuato, especificamente? Perguntou Emiliano, intrigado. Ximena olhou para seu prato, como se estivesse procurando as palavras certas. Estou procurando respostas sobre meu passado, sobre minha família, sua família. Emiliano sentiu uma pontada de interesse. Você não tem contato com eles? Minha mãe faleceu recentemente, respondeu Ximena com uma voz suave. E meu pai, bem, eu nunca o conheci, mas tenho motivos para acreditar que ele pode estar aqui, em Guanajuato. Emiliano sentiu uma estranha mistura de empatia e curiosidade. Sinto muito por sua mãe, e espero que você encontre as respostas que procura. A conversa continuou, fluindo com uma naturalidade que surpreendeu os dois. Falaram sobre livros, sobre música, sobre seus lugares favoritos no México. Emiliano se viu fascinado pela inteligência e sensibilidade de Ximena, enquanto ela parecia genuinamente interessada em suas histórias sobre negócios e viagens. À medida que a noite avançava, Emiliano não conseguia se livrar da sensação de familiaridade que sentia com Ximena. Havia algo em seus gestos, na maneira como ela inclinava a cabeça enquanto ouvia atentamente, que o fazia lembrar de alguém. Mas ele não conseguia identificar quem era.
Quando eles finalmente se recolheram para descansar, Emiliano se viu se revirando na cama, incapaz de pegar no sono. A presença de Ximena em sua casa despertou emoções que ele achava ter esquecido. Ele sentiu uma necessidade inexplicável de protegê-la, de ajudá-la em sua busca. No quarto de hóspedes, Ximena também estava acordada. Ela estava olhando pela janela para os jardins iluminados pela lua, com uma expressão indecifrável no rosto. Ela tirou uma fotografia amassada da bolsa. Nela, uma jovem sorria para a câmera, abraçando um homem cujo rosto havia sido cortado. "Mamãe", sussurrou Ximena, acariciando a imagem com ternura. "Estou perto, logo saberei a verdade." Com essa promessa silenciosa, ela guardou a foto e se acomodou para dormir. Amanhã seria outro dia, outro passo em sua misteriosa missão. O que nenhum deles sabia era que seus destinos estavam entrelaçados de uma forma que nenhum deles poderia imaginar, e que os próximos dias trariam revelações que mudariam suas vidas para sempre. Os dias seguintes se passaram em uma rotina estranha, mas agradável. Ximena, que inicialmente havia planejado ficar apenas uma noite, acabou prolongando sua estadia na mansão Montero. Emiliano, por sua vez, parecia encantado com a presença dela, adiando as viagens de negócios e passando mais tempo em casa do que nos últimos anos. Certa manhã, enquanto tomavam o café da manhã no terraço com vista para os jardins, Emiliano não conseguiu mais conter sua curiosidade. "Ximena", ele começou em um tom casual que não conseguiu esconder seu interesse. "Você mencionou que está procurando seu pai. Posso perguntar o que a faz pensar que ele está em Guanajuato?" A jovem pousou a xícara de café na mesa e seu olhar se perdeu no horizonte por um momento antes de responder. "Minha mãe", disse ela finalmente. "Antes de morrer, ela me contou uma história de amor juvenil com um homem de Guanajuato. Ela nunca mencionou o nome dele, mas disse que ele era de uma família importante daqui." Emiliano sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "E você não tem mais nenhuma pista, nenhuma foto, nenhuma lembrança?" Ximena balançou a cabeça. "Só sei que eles se conheceram em Mérida há cerca de 26 anos. Ele estava lá a negócios. Tiveram um caso breve, mas intenso. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ele já tinha ido embora sem deixar rastros." O empresário empalideceu um pouco, mas conseguiu manter a compostura. Sua mente estava trabalhando a toda velocidade, conectando datas e memórias. "Deve ser difícil", comentou ele, tentando fazer com que sua voz soasse normal. "Procurar por alguém com tão pouca informação." "É", admitiu Ximena com um sorriso triste, "mas sinto que estou perto. Há algo nesta cidade, até mesmo nesta casa, que me faz sentir que estou no caminho certo." Emiliano assentiu com a cabeça, distraído. Sua mente viajou 26 anos para trás, para uma viagem de negócios a Mérida. Ele se lembrou de uma bela jovem, com olhos cor-de-mel muito parecidos com os de Ximena. Um romance passageiro e apaixonado que havia terminado abruptamente quando ele teve que voltar para Guanajuato. Ele nunca soube o que aconteceu com ela. "Emiliano", a voz de Ximena o tirou de seus pensamentos. "Você está bem? Você tem estado muito quieto." Sim, respondeu ele, forçando um sorriso. "Eu estava pensando em como essa busca deve ser difícil para você. Se eu puder ajudá-la em alguma coisa, por favor, me avise." Ximena sorriu de volta com uma expressão de gratidão iluminando seu rosto. "Você já fez muito por mim, Emiliano. Sua hospitalidade, sua gentileza significam mais do que posso expressar." O resto do dia passou com uma tensão subjacente, pelo menos para Emiliano. Cada gesto, cada palavra de Ximena agora tinha um novo significado. A maneira como ela inclinava a cabeça quando estava pensativa, o brilho de determinação em seus olhos, até mesmo sua risada, tudo o fazia lembrar daquela jovem de Mérida. Naquela noite, trancado em seu escritório, Emiliano retirou uma velha caixa de lembranças que guardava em seu cofre. Entre papéis amarelados e fotografias desbotadas, ele encontrou o que estava procurando. Uma foto dele, 26 anos mais jovem, abraçando uma mulher em uma praia de Yucatán. O rosto dela estava parcialmente escondido,
Mas seus olhos, aqueles olhos cor de mel, eram inconfundíveis. Com as mãos trêmulas, Emiliano deixou a fotografia cair sobre a mesa. A possibilidade que estava rondando sua mente desde que conheceu Ximena agora parecia uma certeza aterrorizante e emocionante. Será? Ele murmurou para si mesmo. Será que Ximena pode estar? Ele não conseguia completar a frase, mas a pergunta pairava no ar, carregada de implicações. Enquanto isso, em seu quarto, Ximena também estava mergulhada em seus próprios pensamentos. Sentada em frente ao espelho, ela estava escovando seus longos cabelos negros, um ritual que costumava compartilhar com sua mãe. Ela se lembrou das últimas palavras de sua mãe antes de morrer. Seu pai, minha filha, é um homem poderoso de Guanajuato. Procure-o, mas tenha cuidado. O poder às vezes endurece o coração. Ximena largou o pincel e olhou para seu reflexo. Estou perto, mamãe, ela sussurrou. Eu posso sentir. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha dança de proximidade e distanciamento entre Emiliano e Ximena. Ele dividido entre o desejo de saber a verdade e o medo das consequências. Ela cada vez mais convencida de que sua busca estava chegando ao fim, mas sem saber como proceder. Uma tarde, enquanto passeavam pelos jardins da mansão, Emiliano finalmente reuniu coragem para abordar o assunto que o atormentava. Ximena, ele começou com a voz quase num sussurro. Há algo que preciso lhe perguntar. É sobre sua mãe. Qual era o nome dela? A jovem olhou para ele surpresa com a pergunta. Sofia, respondeu ela. Sofia Valverde. Por que você pergunta? Emiliano sentiu o mundo parar. Sofia Valverde. O nome que ele havia tentado esquecer por mais de 2 décadas estava voltando à sua vida com a força de um furacão. Eu conheci uma Sofia Valverde em Mérida, há muitos anos, confessou ela com a voz embargada pela emoção. Os olhos de Ximena se arregalaram, uma mistura de choque e realização inundando seu rosto. Emiliano, disse ela lentamente, você está dizendo que, antes que ela pudesse terminar a frase, eles foram interrompidos pela chegada apressada de Dolores, a governanta. Dona Emiliano, disse a mulher sem fôlego, você tem uma ligação urgente em seu escritório. É o advogado dele. Ele diz que é sobre o testamento. Emiliano, ainda atônito com a revelação que estava prestes a fazer, assentiu mecanicamente. Desculpe-me, Ximena. Tenho que atender a isso. Mas esta conversa ainda não terminou. Enquanto Emiliano se afastava em direção à casa, Ximena permaneceu no jardim com a mente em um turbilhão de emoções e pensamentos. Poderia ser verdade? Poderia esse homem, que a havia acolhido tão gentilmente, ser o pai que ela nunca conheceu? O que nenhum dos dois sabia era que essa revelação era apenas o começo. Os segredos ainda a serem descobertos abalariam os alicerces de suas vidas e testariam os laços que estavam começando a formar. Emiliano entrou apressadamente em seu escritório, fechando a porta atrás de si. Com as mãos trêmulas, ele pegou o receptor do telefone. Gustavo? Ele perguntou, reconhecendo a voz de seu advogado do outro lado da linha. O que é tão urgente? Emiliano, meu amigo, respondeu Gustavo com um tom sério. Estive analisando seu testamento como você me pediu na semana passada. Sabe bem, há algo que você deve saber. O empresário caiu em sua poltrona de couro subitamente exausto. Do que se trata? Há uma cláusula, explicou Gustavo, que aparentemente foi acrescentada há mais de 2 décadas. Ela diz que se um herdeiro desconhecido aparecer, ele terá direito a uma parte substancial de sua fortuna. Emiliano sentiu o ar sair de seus pulmões. O quê? Mas como isso é possível? Não me lembro de ter acrescentado tal cláusula. Foi logo depois de sua viagem a Mérida, continuou o advogado. Você se lembra? O senhor veio ao meu escritório bastante chateado. Insistiu para que adicionássemos essa cláusula, embora nunca tenha me dito o motivo. As lembranças inundaram a mente de Emiliano. Aquela viagem a Mérida, Sofia, a culpa que o atormentou durante anos. Gustavo, ele finalmente disse, com a voz quase não saindo de um sussurro. Acho que aquele herdeiro desconhecido acabou de aparecer. Enquanto isso, no jardim,
Ximena estava lutando contra um turbilhão de emoções. A possibilidade de que Emiliano fosse seu pai a encheu de uma mistura de esperança e medo. Como ele reagiria? O que isso significaria para o relacionamento deles? Perdida em seus pensamentos, ela não notou a presença de Dolores até que a governanta estivesse ao seu lado. "Senhorita Ximena", disse a mulher mais velha, com a voz carregada de uma emoção que a jovem não sabia como interpretar. "Há algo que a senhorita deve saber." Ximena olhou para Dolores, intrigada com a seriedade de seu tom. "O que é, Dolores?" "Eu sirvo a família Montero há décadas", começou Dolores, com os olhos fixos em um ponto distante. "Vi muitas coisas, guardei muitos segredos, mas há um que não posso mais manter em segredo." O coração de Ximena começou a bater forte. "Do que você está falando?" 26 anos atrás, Dolores continuou, Dom Emiliano voltou de uma viagem a Mérida. Ele estava mudado, triste, preocupado. Uma noite, eu o ouvi falando ao telefone. Ele mencionou uma mulher chamada Sofia e um bebê. Ximena sentiu o mundo parar. "Minha mãe", ela sussurrou. Ele estava falando sobre minha mãe e eu. Dolores assentiu. Seus olhos agora estavam fixos em Ximena. "Desde o momento em que a vi chegar, eu sabia quem você era. Você tem os mesmos olhos da mulher na fotografia que Dom Emiliano mantém em seu escritório." A jovem cambaleou, impressionada com a revelação. Dolores a segurou, guiando-a até um banco próximo. "Por que está me contando isso agora?" perguntou Ximena, assim que conseguiu recuperar o fôlego. "Porque vejo a maneira como Dom Emiliano olha para ela", respondeu Dolores. "Vejo a afeição, o reconhecimento em seus olhos. E tenho medo de que, se ele não souber toda a verdade, os dois possam se machucar." "Toda a verdade?", repetiu Ximena, sentindo que havia mais a descobrir. "O que mais há, Dolores?" A governanta respirou fundo antes de continuar. "Dom Emiliano nunca soube que Sofia estava grávida. Ela tentou entrar em contato com ele, mas... "Mas o quê?", insistiu Ximena, vendo que Dolores hesitava. "Mas alguém interceptou as cartas, as ligações, alguém que pensou estar protegendo o futuro da família Montero." Ximena sentiu seu sangue correr frio nas veias. Quem faria uma coisa dessas? "A mãe de Dom Emiliano", revelou Dolores com a voz quase num sussurro. "Dona Consuelo." Ela acreditava que uma mulher de Mérida, sem fortuna ou conexões, não era adequada para seu filho. Então, ela se certificou de que Emiliano nunca tivesse ouvido falar de você. A revelação atingiu Ximena como um balde de água fria. Tudo em que ela acreditava, tudo o que sua mãe havia lhe dito, de repente ganhou um novo significado. "Então", disse ela lentamente, processando a informação, "Emiliano nunca nos abandonou. Ele simplesmente não sabia da minha existência." Dolores assentiu com a cabeça, com os olhos cheios de compaixão. "Dom Emiliano é um bom homem, senhorita Ximena. Ele carrega uma culpa que não lhe é devida por todos esses anos." Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Emiliano saiu com o rosto pálido e chocado. Ao ver Ximena e Dolores no jardim, ele se dirigiu a elas com passos hesitantes. "Ximena", disse ele com a voz embargada pela emoção, "há algo que preciso lhe contar, algo que acabei de descobrir." A jovem se levantou, encarando o homem que agora sabia ser seu pai. "E eu tenho algo a lhe dizer, Emiliano", respondeu ela, com a voz firme, apesar do turbilhão de emoções dentro dela. Os dois se olharam, cientes de que estavam à beira de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O ar parecia carregado de eletricidade, e o tempo parecia ter parado, enquanto pai e filha se preparavam para enfrentar a verdade que buscavam há tanto tempo. O que nenhum dos dois sabia era que essa revelação não seria o fim de sua história, mas apenas o início de uma jornada que testaria os laços familiares, o perdão e a capacidade do amor de curar velhas feridas. O escritório de Emiliano, normalmente um santuário de calma e reflexão, agora parecia carregado de uma tensão palpável. Emiliano e Ximena estavam sentados um em frente ao outro, separados pela imponente escrivaninha de mogno, mas unidos por um vínculo que estavam apenas começando a entender. "Ximena", começou Emiliano com a voz trêmula, "acredito que
Acho que sou seu pai. Embora ela já suspeitasse disso, ouvir essas palavras da boca de Emiliano fez com que Ximena sentisse um nó na garganta. Eu sei. Ela respondeu suavemente. Dolores me contou tudo. Emiliano olhou surpreso para a governanta, que estava de pé perto da porta com o rosto coberto por uma máscara de calma determinação. Perdoe-me, dona Emiliano, disse Dolores, mas já estava na hora de a verdade vir à tona. O empresário assentiu lentamente com a cabeça, agradecido pela intervenção de sua fiel funcionária. Depois voltou sua atenção para Ximena. Eu não sabia, disse ela com a voz embargada pela emoção. Não sabia que Sofia estava grávida. Se eu soubesse... Eu sei, interrompeu Ximena, surpreendendo Emiliano com a compreensão em sua voz. Sei que você não nos deixou por vontade própria. Dolores me contou sobre sua mãe. Emiliano ficou sem graça. Minha mãe? O que ela tem a ver com tudo isso? Ximena contou o que Dolores havia revelado a ela. Como Dona Consuelo havia interceptado as comunicações de Sofia. Como ela havia mantido Emiliano na ignorância da existência de sua filha. Enquanto Ximena falava, Emiliano sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Anos de culpa, de arrependimento, de perguntas não respondidas, tudo ganhou um novo e doloroso significado. Não posso acreditar, ele murmurou, afundando o rosto nas mãos. Todos esses anos, como ele pôde fazer algo assim? Ximena, movida por um impulso que não entendia muito bem, levantou-se e deu a volta na mesa. Gentilmente, ela colocou uma mão no ombro de Emiliano. Não foi culpa sua, disse ela suavemente. Nem sua, nem de minha mãe. Emiliano olhou para cima e seus olhos cheios de lágrimas encontraram os de Ximena. Naquele momento algo estalou dentro dele. Anos de emoções reprimidas vieram à tona, e antes que pudesse se conter, ele estava soluçando. Ximena, surpresa com essa demonstração de vulnerabilidade do homem que ela havia conhecido como forte e determinado, não hesitou em abraçá-lo. Por um longo momento, pai e filha permaneceram assim, unidos em um abraço que parecia compensar décadas de ausência. Quando finalmente se separaram, ambos estavam com os olhos vermelhos, mas uma nova luz brilhava neles. Uma luz de compreensão, de perdão e de esperança. Há tanta coisa que eu quero saber, disse Emiliano, recuperando a compostura. Há tanta coisa que quero lhe contar. Mas primeiro, preciso fazer algo. Ele se levantou e foi até o cofre escondido atrás de um quadro. Com as mãos trêmulas, ele o abriu e retirou um envelope amarelado. Este é o meu testamento, explicou voltando à escrivaninha. Anos atrás acrescentei uma cláusula. Uma cláusula que garantia uma parte de minha fortuna a um possível herdeiro desconhecido. Acho que, no fundo, eu sempre soube que havia algo mais. Algo de que eu não me lembrava ou que não queria enfrentar. Ximena olhou para ele surpresa. Emiliano, eu não vim por dinheiro, eu só queria... Eu sei, ele a interrompeu com um sorriso suave. E isso só me confirma que você é digna de ser filha de sua mãe. Sofia também não estava interessada em minha fortuna. Mas não se trata de dinheiro, Ximena. Trata-se de reconhecimento. Trata-se de fazer as coisas direito, mesmo que seja tarde. Ela pegou uma caneta e, com determinação, assinou o documento. Agora é oficial. Você é minha herdeira, reconhecida perante a lei e perante o mundo. Ximena sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Obrigada, ela sussurrou. Mas mais do que sua herdeira, eu gostaria de ser sua filha. Emiliano sentiu seu coração bater mais forte. Nada me faria mais feliz, respondeu ele, com a voz carregada de emoção. O momento foi interrompido por uma batida suave na porta. Dolores entrou, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Achei que você precisaria de alguma coisa, disse a governanta com um sorriso caloroso. Enquanto Dolores servia o chá, Emiliano e Ximena começaram a conversar. Eles conversaram por horas, compartilhando histórias, lembranças, sonhos e esperanças. Emiliano contou sobre seu relacionamento com Sofia, como eles se conheceram, como ele se apaixonou perdidamente por ela naquele verão em Mérida. Ximena, por sua vez, compartilhou histórias de sua infância, dos sacrifícios de sua mãe, de como ela sempre sentiu que uma parte dela estava incompleta. À medida que a noite avançava,
Ambos sentiram que estavam recuperando o tempo perdido, mas também estavam cientes de que tinham um longo caminho pela frente. Havia feridas a serem curadas, confiança a ser construída, um relacionamento a ser forjado. Há outra coisa que você precisa saber, disse Ximena quando o relógio marcava as primeiras horas da manhã. Quando vim para Guanajuato, não foi apenas para encontrar você. Eu também vim. Bem, eu vim com a intenção de me vingar. Emiliano olhou para ela surpreso, mas sem julgá-la. Vingar você? Ximena acenou com a cabeça envergonhada. Pensei que você tinha nos abandonado, que tinha deixado minha mãe sozinha e grávida. Eu queria destruir sua reputação, arruinar sua vida, como eu achava que você tinha arruinado a nossa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Emiliano processou essa nova informação, enquanto Ximena prendia a respiração, temendo ter destruído a frágil conexão que eles haviam formado. Finalmente, Emiliano falou. Eu entendo, disse ele suavemente, e não posso culpá-la por esses sentimentos. Em seu lugar, eu provavelmente teria sentido o mesmo. Ximena olhou para ele, espantada com sua compreensão. Você não está com raiva? Como eu poderia estar? Respondeu Emiliano com um sorriso triste. Cometi muitos erros em minha vida, Ximena. E embora não soubesse disso, o maior deles foi não ter apoiado você e sua mãe. Se alguém tem o direito de ficar com raiva, é você. Ximena sentiu um peso sair de seus ombros. Não estou mais com raiva, disse ela. Agora que sei a verdade e que conheço você, só quero olhar para a frente. Emiliano estendeu a mão sobre a mesa e Ximena a pegou sem hesitar. Então vamos olhar para a frente juntos, disse ele. Naquele momento, quando o sol começou a despontar no horizonte, iluminando o estúdio com uma luz dourada, pai e filha sentiram que estavam à beira de um novo começo. Um começo cheio de desafios, com certeza, mas também de esperança, amor e a promessa de um futuro compartilhado. O que eles não sabiam era que esse novo começo traria consigo desafios que testariam seu relacionamento recém-descoberto e que o passado ainda lhes reservava algumas surpresas. Os dias que se seguiram à revelação passaram em uma espécie de névoa emocional para Emiliano e Ximena. A mansão Montero, antes um símbolo da solidão e do sucesso vazio de Emiliano, agora vibrava com uma nova energia, cheia de conversas, risadas e, ocasionalmente, lágrimas compartilhadas. Emiliano cancelou todos os seus compromissos comerciais, dedicando cada momento a conhecer a filha que ele nunca soube que tinha. Ximena, por sua vez, ligou para seus amigos em Mérida, explicando que sua estadia em Guanajuato seria prolongada indefinidamente. Certa manhã, enquanto tomavam o café da manhã no terraço, Emiliano abordou um assunto que estava em sua mente. Ximena, começou ele, com certa hesitação na voz. Estive pensando, você gostaria que tornássemos público nosso parentesco? Ximena olhou para ele surpresa. Público? Você quer dizer... Para anunciá-lo oficialmente, confirmou Emiliano. Uma coletiva de imprensa, talvez. Quero que o mundo saiba que você é minha filha, que faz parte da família Montero. A jovem ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. É um grande passo, disse ela finalmente. Tem certeza? Emiliano assentiu com firmeza. Absoluta. Eu vivi muito tempo escondendo minhas emoções, Ximena. Não quero esconder a felicidade que sinto por ter encontrado você. Ximena sentiu uma onda de emoção com essas palavras, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seus olhos. E quanto à sua reputação da empresa? Sou um desconhecido aparecendo de repente. As pessoas vão falar. Deixe que falem, respondeu Emiliano com um sorriso desafiador. Passei muitos anos me preocupando com o que os outros pensam. Agora, só me importo com o que você pensa. O que você acha? Depois de um momento de reflexão, Ximena assentiu com um sorriso iluminando seu rosto. Vamos fazer isso. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Emiliano entrou em contato com sua equipe de relações públicas, preparando cuidadosamente o anúncio. Enquanto isso, Ximena se viu imersa em um mundo que estava apenas começando a entender, o da alta sociedade de Guanajuato. Dolores, sempre atenta, tornou-se uma aliada inestimável para Ximena,
guiando-a pelos intrincados protocolos sociais e ajudando-a a se preparar para o escrutínio público que inevitavelmente se seguiria. Finalmente, chegou o dia da coletiva de imprensa. O salão principal da mansão Montero estava cheio de jornalistas e figuras proeminentes da sociedade de Guanajuato, todos ansiosos para descobrir o motivo da convocação repentina. Emiliano, impecavelmente vestido em um terno escuro, estava diante dos microfones. Ao lado dele, Ximena brilhava em um elegante vestido azul, seu nervosismo quase imperceptível sob uma fachada de serenidade. Senhoras e senhores, começou Emiliano, com sua voz firme e clara. Eu os chamei hoje para compartilhar com vocês uma notícia que mudou minha vida da maneira mais maravilhosa possível. Ele fez uma pausa. Seus olhos encontraram os de Ximena por um breve momento antes de continuar. Há algumas semanas, o destino colocou uma jovem extraordinária em meu caminho. O que começou como um ato de bondade para com uma estranha se tornou a reunião mais importante de minha vida. Ele respirou fundo antes de dar a notícia que mudaria tudo. Ximena Saldívar, que você vê aqui ao meu lado, é minha filha. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os flashes da câmera iluminaram o rosto de Ximena, que manteve a compostura apesar da onda de emoções que a invadiu. Sei que isso é uma surpresa para muitos, continuou Emiliano, e entendo que haverá perguntas e especulações, mas a verdade é simples. Há 26 anos, cometi o erro de me afastar da mulher que amava, sem saber que ela estava grávida de um filho meu. Hoje, o destino me deu a oportunidade de reparar esse erro, de conhecer a filha que eu nunca soube que tinha. Ximena deu um passo à frente, pegando o microfone. Sua voz, embora suave, estava cheia de determinação. Vim para Guanajuato em busca de respostas sobre meu passado, sobre minha origem. O que encontrei foi muito mais do que eu imaginava. Um pai, uma família, um lar. A coletiva de imprensa durou horas, com Emiliano e Ximena respondendo a perguntas, compartilhando histórias de seu reencontro e expressando seu desejo de construir um futuro juntos. Quando finalmente terminou e os últimos jornalistas deixaram a mansão, Emiliano e Ximena se retiraram para o estúdio exaustos, mas com uma sensação de realização. Conseguimos, disse Ximena, sentando-se em uma das poltronas. Emiliano assentiu com a cabeça, servindo-se de um copo de uísque. Conseguimos. Como você se sente? Impressionada, ela admitiu, mas também liberada, como se eu pudesse finalmente ser eu mesma, sem segredos, sem dúvidas. Emiliano sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Sei que não será fácil. Haverá aqueles que duvidam, aqueles que questionam, mas enfrentaremos tudo juntos como uma família. Ximena apertou a mão dele, grata pelo apoio. Como uma família, ela repetiu. Naquele momento, Dolores entrou no escritório com seu rosto normalmente sereno, mostrando sinais de preocupação. Dona Emiliano, senhorita Ximena, disse ela com a voz tensa. Há alguém para vê-la. Ele diz que é urgente. Quem é? Perguntou Emiliano, intrigado com a expressão de Dolores. A governanta respirou fundo antes de responder. É a dona Consuelo, a mãe dele. Ela acabou de chegar da cidade do México. E ela não está sozinha. Emiliano e Ximena trocaram olhares de surpresa e apreensão. A chegada inesperada de dona Consuelo, a mulher que havia mantido essa família separada por tantos anos, prometia trazer novos desafios e revelações. Faça-a entrar, disse Emiliano finalmente, com a voz firme apesar da tensão evidente em seu rosto. Enquanto esperavam, Ximena sentiu uma mistura de emoções. Curiosidade de conhecer a mulher que era sua avó, medo das consequências que essa visita poderia trazer e uma determinação feroz de proteger o relacionamento que ela tinha acabado de começar a construir com seu pai. O que nenhum deles sabia era que a chegada de Dona Consuelo marcaria o início de uma nova etapa na história de sua família, que testaria os laços recém-formados e revelaria segredos que permaneceram ocultos por décadas. Quando a porta do escritório se abriu novamente, Emiliano e Ximena se levantaram, preparando-se para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. O passado e o presente estavam prestes a se chocar, e o futuro da família Montero estava em jogo.